Milhares de peixes se jogando à terra firme. Monólitos estranhos surgindo ao redor do globo e formações rochosas misteriosas em outros planetas. Nos últimos tempos, coisas estranhas têm acontecido no mundo. Nesse vídeo, vamos falar sobre eventos que espantaram a todos e nos enchem de curiosidade. Vamos lá. Em fevereiro deste ano, vídeos surpreendentes gravados em territórios filipinos inundaram as redes. Nas imagens, milhões de peixes invadem uma praia nas Filipinas. A quantidade de sardinhas é impressionante. E os animais praticamente se atiram aos milhares rumo à terra firme em um comportamento bem estranho. Os vídeos viralizaram em fevereiro, mas aconteceram no mês de janeiro. A massa incontável de sardinhas começou a aparecer na costa do município de Maasin, na madrugada do dia 7 de janeiro. O evento levantou teorias de que os animais estivessem prevendo algum perigo ou fugindo de alguma coisa e, por isso, foram aos montes para a praia filipina. Apesar de quase parecer algo sobrenatural ou um mau presságio, o acontecimento tem explicação científica. Cerca de 48 horas depois das ondas intermináveis de sardinhas, um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o mar de Celebes, com epicentro a cerca de 100 quilômetros dali. Por isso surgiram especulações de que os peixes tivessem percebido o desastre natural iminente e fugiram para águas rasas. No entanto, é improvável que os dois fenômenos estejam conectados de acordo com Cirilo Aquadera Jr., um investigador do Gabinete de Gestão de Áreas Protegidas da Baía de Saranjani. Acredita que o motivo do gigantesco cardume de sardinhas seja outro. A causa mais provável é um fenômeno oceanógrafo conhecido como ressurgência ou afloramento. O evento consiste nos nutrientes do fundo do mar subirem para águas costeiras rasas, o que gera uma proliferação enorme de plâncton, conjunto de pequenos organismos que não têm movimentos suficientes para contrariar as correntes marítimas. As sardinhas, que se alimentam do plâncton, seguiram os organismos até as águas rasas. Ali juntaram-se tantas que ficou difícil para os peixes nadar de volta para o fundo. As águas rasas não puderam abrigar tantos peixes, que terminaram encalhando pela superlotação. E cenários semelhantes já ocorreram em vários outros locais ao redor do globo. A questão do terremoto provavelmente é apenas uma grande coincidência, já que acontecem frequentemente na região filipina. O território está no chamado Círculo de Fogo, uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, com cerca de 40 mil quilômetros de extensão que vai desde a Cordilheira dos Andes até as Filipinas. É considerada a área do planeta em que ocorrem mais atividades sísmicas e de vulcanismo, a qual reúne cerca de 80% dos vulcões do mundo. Ali já foi registrado o maior número de terremotos que aconteceram no planeta e recebe esse nome decorrente da presença de inúmeros vulcões. Dos países que fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, o Japão, claro, é um dos mais afetados. Isso acontece porque o local em forma de ferradura está localizado entre diversas placas tectônicas que se movem gerando intensa atividade geológica. E são elas: a placa do Pacífico, que é a maior, das Filipinas, da Eurasiana, da Indiana, de Nazca e a placa tectônica norte-americana. Assim, o movimento delas causa diversos fenômenos, como terremotos, tsunamis e vulcões que, na maioria das vezes, são catastróficos. Fotos e vídeos capturados pelos moradores durante a noite de invasão das sardinhas mostraram enormes cardumes brilhantes espalhados pela areia. Os peixes se debatiam nas ondas enquanto eram arrastados para a costa. Em uma praia apenas, cada uma das mais de 100 pessoas presentes recolheu entre 20 e 30 quilos de sardinha. Segundo o site de notícias The Nation, uma família embalou mais de meia tonelada do peixe. E é provável que grande parte dos peixes mortos tenha sido comida ou vendida pelos locais. Alguns moradores acreditam que o fenômeno foi um presente de Deus e que era um sinal de que 2024 seria extraordinariamente próspero. Essa questão de os animais sentirem que terremotos vão acontecer não é nova, não. Apesar de aparentemente não ter acontecido neste caso. A primeira referência à suposta capacidade animal de antever terremotos vem da Grécia. A ideia, seja verdadeira ou não, veio do historiador grego Tucídides. Por volta de 373 a.C.,
O pensador notou que ratos, doninhas, cães e cobras haviam saído de suas tocas e esconderijos para fugir, um pouco antes de um tremor. Em um estudo publicado em 2020 na revista Ethology, pesquisadores tentaram registrar cientificamente esse fenômeno. Os cientistas observaram a atividade de vários animais antes de um terremoto. Foram observadas 6 vacas, 5 ovelhas e 2 cães. O experimento aconteceu em uma fazenda, localizada em uma área propensa a terremotos no norte da Itália. Nos últimos 1000 anos, 260 terremotos de pelo menos 5,5 de magnitude foram registrados. A média é de 1 a cada 4 anos. Os animais participantes da experiência foram equipados com sensores de movimento. Entre outubro de 2016 e abril de 2017, os bichos observados passaram por mais de 18 mil tremores das mais variadas intensidades. Os números incluem abalos de 0,5 ou mais de magnitude, o que inclui um terremoto devastador de 6,6 na escala Richter. A análise estatística do artigo levou em consideração os movimentos diários normais e as demais interações dos animais. Os pesquisadores constataram que havia mudanças de comportamento até 20 horas antes de um terremoto. Quando os animais ficavam agitados por 45 minutos ou mais de forma ininterrupta, os pesquisadores previram que haveria tremores acima do grau 4 de magnitude na escala Richter. Segundo eles, de 8 palpites que fizeram, acertaram 7. Quanto mais próximos os animais estavam do epicentro do choque iminente, mais cedo eles mudavam de comportamento, afirmou Martin Wieckowski, primeiro autor do estudo na época. Isso é exatamente o que você esperaria quando as mudanças físicas ocorrem com mais frequência no epicentro do terremoto iminente e se tornam mais fracas com o aumento da distância. O estudo é um bom indicativo de que os animais sentem, sim, com mais antecedência do que nós um tremor. Porém, não sabemos exatamente como. Por isso, não é bom usar os bichinhos como parâmetro para saber se acontecerá ou não um terremoto, ok? Wendy Borham, geóloga das Instituições Incorporadas de Pesquisa para Sismologia, questionou se, em alguns casos, os animais tiveram um comportamento incomum sem haver um terremoto. Para ela, gatos podem agir loucamente tanto antes de um terremoto quanto quando perceberem que alguém usou um abridor de latas. Para que os bichos fossem um confiável alerta, precisariam exibir comportamentos incomuns apenas na iminência de terremotos. Ainda assim, os pesquisadores consideram seu trabalho um bom primeiro passo para a solução desse mistério. No futuro, os cientistas esperam testar a reação de diversas espécies antes de terremotos. Outro evento muito estranho que tem acontecido é a aparição de estranhos monólitos ao redor do globo. O monólito é uma estrutura geológica, como uma montanha, por exemplo, constituído por uma única e maciça pedra ou rocha, ou um único pedaço de rocha colocado como tal. O termo pode ser usado também para construções que parecem feitas de um só bloco de algum material. No cenário de pesadelo que vivíamos em 2020 como um presente de algum ser superior benevolente, surgiram os monólitos errantes de Utah, Romênia, Califórnia e Novo México. Esses monólitos eram longas placas verticais de metal, cada uma com 3 a 3,6 metros de altura. Eles apareciam sem aviso e desapareciam com a mesma rapidez. Primeiro, um no deserto de Utah, que surgiu em 18 de novembro e desapareceu em 27 de novembro. Segundo, um fora da cidade romena de Piatra Neamț, que apareceu em 27 de novembro e desapareceu em dezembro. Terceiro, um no topo de Pine Mountain, em Atascadero, Califórnia, que apareceu em 2 de dezembro e foi retirado em 3 de dezembro e reapareceu em 4 de dezembro. E quarto, um em Albuquerque, Novo México, que apareceu em 7 de dezembro e foi retirado no mesmo dia. Eles pareciam artefatos alienígenas. Em parte, isso ocorre porque eles lembram fortemente os monólitos de um filme clássico. Eu refiro-me ao longa de ficção científica de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde vastos monólitos negros são depositados por alienígenas para guiar os seres humanos de um estágio de evolução para o próximo. Todos esses 4 monólitos da vida real são objetos misteriosos e solitários. Ninguém sabe se outro aparecerá de repente ou se também desaparecerá na noite. Na verdade, sabemos muito pouco sobre esses monólitos, e isso parece ser parte do que eles pretendem
são um fenômeno lindamente inexplicável e uma prova de que o mundo ainda contém maravilhas. O primeiro monólito foi descoberto em novembro em um remoto desfiladeiro desértico em Red Rock Country, Utah. Uma tripulação de helicóptero que contava carneiros selvagens notou um brilho de metal surgindo do solo e voou para baixo para investigar. Lá estava ele profundamente encravado na rocha vermelha do fundo do cânion. Seu formato era de um enorme prisma triangular de metal liso. Que diabos é isso? Um dos trabalhadores murmurou em um vídeo divulgado pelo Departamento de Segurança Pública de Utah. Ok, os intrépidos exploradores descem para investigar a forma de vida alienígena, diz outro. O cânion é remoto, inacessível sem helicóptero, disse a Divisão de Serviços de Vida Selvagem de Utah ao New York Times. É um lugar difícil para andar de veículo e a pé, disse um porta-voz. Funcionários do Departamento de Segurança Pública acrescentaram que não tinham ideia de há quanto tempo o monólito estava lá. Embora os detetives do RED tenham usado o Google Maps Earth View para descobrir que ele foi instalado em algum momento entre agosto de 2015 e outubro de 2016. O Departamento de Segurança Pública de Utah anunciou a descoberta incomum no Facebook, com um atrevido emoji alienígena anexado, e a história, ela decolou muito a partir daí. Um artefato misterioso, que é um projeto de arte, mas talvez também de alienígenas, descoberto do nada, no meio do deserto. Uma história dessa, em meio à pandemia, quando todos estavam em casa e ávidos por boas narrativas, deu muito o que falar. O saltador Andy Lewis e o guia Sylvan Christensen se filmaram removendo o monólito do deserto em 27 de novembro de 2020. Esta terra não estava fisicamente preparada para a população que vem observar, declararam um comunicado conjunto. A declaração prossegue dizendo que a rápida descida de pessoas ansiosas por ver os monólitos para a paisagem imaculada do deserto, sem nenhuma infraestrutura criada para apoiá-las, causou danos permanentes ao delicado ecossistema. A organização do local não celebrou a retirada do objeto, mas entendeu ser necessária para evitar que visitantes destruíssem a região. Mas no mesmo dia em que o monólito de Utah desapareceria, um novo monólito surgiu. Em 27 de novembro, jornais romenos relataram a descoberta de outro monólito fora da cidade de Piatra Neamth, no planalto de Batka Doane, perto de um sítio arqueológico. E tal como o monólito de Utah, o monólito romeno era um vasto prisma triangular com 3 a 3,6 metros de altura. Mas enquanto o monólito de Utah tinha uma superfície plana e reflexiva, o monólito romeno era coberto por linhas circulares e tinha uma costura soldada perto de sua base. Em uma declaração publicada no Facebook, o prefeito de Piatra Neamth, Andrei Carabelea, brincou. Meu palpite é que alguns adolescentes alienígenas, atrevidos e terríveis, saíram de casa com o OVNI de seus pais e começaram a plantar monólitos de metal em todo o mundo. Primeiro em Utah, depois em Piatra Neamth. Estou honrado por eles terem escolhido nossa cidade. Mas ao contrário de Lewis e Christensen, Carabelea não parecia nutrir quaisquer preocupações sobre o que o turismo baseado em monólitos faria à paisagem natural da região. Pelo contrário, ele disse que a espera de um monólito atraía mais turistas. Mas, 4 dias depois de ter chegado, o monólito romeno desapareceu durante a noite. E seu desaparecimento até agora é um mistério. E no mesmo dia em que o monólito romeno desapareceu, um novo monólito apareceu na Califórnia, no topo de uma montanha perto de uma trilha de caminhada. De acordo com notícias locais, o monólito da Califórnia era outro prisma triangular com 3 metros de altura e cerca de 45 centímetros de largura. Aproximadamente a mesma altura dos monólitos de Utah e da Romênia, mas um pouco mais estreito. Como o monólito de Utah tinha uma superfície lisa e parecia ser feito de aço inoxidável. Ao contrário do monólito de Utah, não foi enterrado no solo, de forma que um empurrão forte poderia derrubá-lo. Em 3 de dezembro de 2020, o empurrão aconteceu. Um grupo de jovens que aparentemente dirigiu 5 horas até o condado de San Luis Obispo transmitiu ao vivo a destruição do monólito no site Blockchain D-Live.
Vestidos com roupas camufladas, óculos de visão noturna e parafernália de Trump, o grupo cantava América Primeiro e Cristo é Rei, enquanto balançavam um monólito para frente e para trás. Cristo é Rei neste país. Não queremos estrangeiros ilegais do México ou do espaço sideral, diz um homem no vídeo. Depois de colocar o monólito no chão, eles colocaram uma cruz de madeira em seu lugar e arrastaram o monólito montanha abaixo. Em 4 de dezembro, o monólito da Califórnia retornou, mas esse na época tinha autoria conhecida. Os responsáveis pelo monólito da Califórnia foram os residentes de Atascadero, Travis Kenney, seu pai Randall Kenney, Wade Mackenzie e Jarrett Riddle. Eles são artistas de metal locais e foram inspirados pela aparência dos outros 2 monólitos, descobrindo que existem 3 monólitos em 2001. Uma odisseia no espaço, eles decidiram completar a trilogia sozinhos. E depois que foi demolido, eles decidiram trazê-lo de volta. Era para ser algo divertido, uma mudança de ritmo em relação ao tipo de conversa que 2020 tem tido. Existe tanta negatividade e separação entre as pessoas em nosso país, disse Travis Kenney em comunicado. Em 7 de dezembro, um novo monólito apareceu em Albuquerque, Novo México. Desta vez, em um estacionamento. No mesmo dia, ele também foi demolido. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de pessoas derrubando-o no chão e testemunhas afirmam que antes disso o batiam com marretas. Porém, engana-se quem acha que o mistério dos monólitos se encerrou em 2020. Em 2024, um outro objeto apareceu em um deserto próximo a Las Vegas, Estados Unidos. As pessoas mais uma vez suspeitaram de alienígenas ou de uma ação publicitária. Porém, a resposta para o mistério provavelmente já existe desde 2020. Tudo indica que o novo monólito de Las Vegas seja do grupo artístico O Artista Mais Famoso, que assumiu a autoria dos outros monólitos em 2020. O coletivo, baseado em Santa Fé, no estado do Novo México, postou imagens da obra com as especificações técnicas e até o valor. Você aí pode ter um lindo obelisco como esse em seu quintal com um certificado de autenticidade por apenas $45 mil. Antes, outro forte candidato era o escultor minimalista John McCracken. No entanto, ele morreu em 2011. As obras de McCracken mais características eram suas pranchas na forma de lajes de metal autônomas que ele costumava apoiar contra uma parede. O artista costumava dizer que acreditava que suas pranchas influenciariam o design dos monólitos do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas afirmou que a estrutura brilhante e reflexiva foi avistada por sua unidade de busca e resgate, perto do Gas Peak, o pico mais alto de montanhas da região. E o avistamento aconteceu por volta do dia 16 de junho de 2024. Parece que até mesmo os estranhos eventos que acontecem ao redor do globo possuem uma explicação plausível. Ainda que de difícil compreensão em um primeiro momento, quase todo fenômeno é explicado no dia de hoje. Porém, quando não parece haver explicação, torna-se ainda mais interessante, não é não? Se você souber de algo do tipo, deixa aí nos comentários. A gente sempre precisa noticiar mais eventos singulares. Até a próxima.